não é por nosso merecimento, não é, senão nenhum de nós aqui estaríamos salvos, nem eu, principalmente eu, não estaria salvo, se fosse por merecimento. Nós não merecemos, ninguém merece, é pela graça, de graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom, é presente Deus, Ele nos dá esse presente, não vem de obras para que ninguém se glorie diante de Deus, não vem de obras, não vem pelo que fazemos, é pela graça, de graça, por nós acreditarmos que Cristo foi punido, castigado, crucificado, levou a culpa dos nossos pecados, Ele carregou sobre si. Aprenda isso de uma vez por toda, igreja querida. Se nesse ano vocês aprenderem isso, eu me dou por satisfeito, missão cumprida. Qualquer um aqui pode morrer tendo a certeza que, por mais que tenha sido pecador nessa vida, está salvo. Por quê? Porque acreditou e confiou nos méritos do sangue de Cristo derramado por nossa vida, exatamente para isso. Então, pastor, se é só isso, beleza, por que nós estamos aqui na igreja, nos esforçando todo domingo, nos esforçando para levar, você está se esforçando para estar aqui? Você está se esforçando para levar uma vida santa, separado do pecado? Você está se esforçando? Errado. Você está fazendo isso em gratidão a Deus, que fez tudo por você, Ele fez tudo por nós, e nós estamos servindo a Ele por gratidão. Ninguém aqui está se esforçando, eu tenho que me esforçar por merecer, não. Se você acreditou no sacrifício de Cristo, confiou no sacrifício de Cristo para a tua salvação, você está aqui por agradecimento, você serve a Deus por agradecimento, você procura levar uma vida certa de santidade por agradecimento, porque esse amor nos constrange, tudo o que Ele fez por nós. Pense nas chicotadas nas costas, em cada um dos ferimentos, em cada gota de sangue, em cada escárnio, zombaria. Ele fez isso por você, por mim, só para nos dar o perdão, só para levar o castigo que era nosso. Aí você está, eu tenho que servir Jesus, para fazer alguma coisa por Ele, para merecer ir para o céu. Errado. Pela graça sois salvos, de graça, não é pelo que fazemos. Agora então vou relaxar, pastor, beleza, não venho mais para a igreja, não vou fazer nada, vou viver a lavonte, já estou salvo. Errado. Se você pensar assim, eu sinto te dizer, você não entendeu nada, você não está salvo, porque a pessoa que verdadeiramente está salva tem o coração voltado para Deus, voltado para as coisas de Jesus, quer servir a Ele por amor, quer amá-lo, quer servi-lo, quer contribuir para a obra dele, tudo por amor, nada por imposição, nada por obrigação. Você já viu aqui a gente impor alguma coisa? Não, que eu quero que as pessoas, nós queremos que as pessoas entendam, que Jesus merece da nossa vida, tudo o que nós possamos fazer por Ele, tudo. Jesus merece da nossa vida o nosso melhor, Você está disposto a dar o seu melhor para Deus nesse ano, em todos os anos vindouros? Ser grato por aquilo que Cristo fez pela tua vida na cruz, ser grato por hoje ter paz com Deus, ter a salvação, ter a justificação. Dê o seu melhor então, dê o seu melhor, crie expectativas para o culto, pense, olha, amanhã é domingo, eu já vou me preparar para estar no culto logo cedo, à noite, hoje é domingo, deixa eu me preparar, deixa eu colocar Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus, eu tenho 7 dias na semana, um dia pelo menos eu vou me dedicar às coisas de Deus, eu vou procurar chegar no culto na hora certinha, porque eu quero aproveitar cada um dos minutos daquela hora e meia, para louvá-lo, para adorá-lo, porque Ele merece da minha vida o meu melhor, não o restinho do meu domingo, já são 7h30, 8 horas, mas eu vou lá,
dá um alôzinho para Deus, um tchauzinho, para que pelo menos eu vou estar protegido durante a semana. Errado, errado, errado. Dê o seu melhor. Ele não está nem exigindo que você fique aqui o dia inteiro na igreja adorando Ele, louvando Ele. Se ficar até bom, mas Ele quer que você esteja aqui, aproveitando cada um dos momentos desse culto, de corpo presente. Vocês podem até pensar, o pastor fala isso, mas ele está sempre ali atrás no celular, lá não sei que tanto ele fica no celular. Estou divulgando o culto pelas redes sociais. Você pode ver aí no seu celular, você recebe o culto da manhã, o culto da noite, o WhatsApp, redes sociais. Estamos trabalhando, é mídia, é convidando as pessoas, estamos ao vivo, entra aí, vai, assiste, porque nem assim o pessoal abre, ainda mais se deixar sem divulgar. Se a gente tiver o quê? Vou nem falar quantas pessoas a gente tem assistindo, mas se a gente não fizer isso, nem isso vai ter assistindo, porque o povo não sei, mas deixa para lá. Vamos pensar assim, bom, eu vou querer acreditar que os que não estão aqui estão assistindo, eu quero acreditar, deixa eu acreditar nisso, eu fico com meu coração mais tranquilo. Eu disse no mês de dezembro, todo mês de dezembro é assim, esses 30 e poucos anos de pastoreado, em todas as igrejas que eu passei, sempre foi assim, dezembro some todo mundo, a gente não vê irmãos um mês, aí janeiro começa devagar, vai começar a melhorar um pouquinho depois da ceia, aí o pessoal já cai em si, fala, é mesmo, a gente corre atrás de tanta coisa, vai atrás de tantos lugares, busca isso, busca aquilo, mas o segredo do nosso sucesso, de irmos bem na vida, está em colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Você entendeu isso? Não adianta colocar prioridades erradas na nossa vida, não vai dar certo, as coisas não vão fluir, não vai bem, mas quando você coloca Deus, o reino dEle, as coisas dEle em primeiro lugar na tua vida, dá certo, experimente isso, a partir desse ano, não é simplesmente mais uma resolução de final de ano, de início de ano, como a gente sempre faz, esse ano eu vou procurar fazer isso, eu vou procurar melhorar naquilo, eu vou fazer isso que eu não fiz, eu vou fazer isso que eu pretendia. Não, é uma resolução que nós temos que tomar, não só no final do ano, início do ano, mas todos os dias da nossa vida. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu quero ver se as coisas não vão fluir na minha vida, não vão dar certo. A palavra de Deus é verdadeira, ela não falha, ela não é mentirosa, quando ela fala que se você colocar o reino dele em primeiro lugar na tua vida, vai dar certo, é porque dá certo. Eu tenho experimentado isso, por quase 40 anos da minha vida, e tem dado certo, até aqui, e quero que você experimente também essa vida plena, essa vida abundante. Vamos lá para a palavra, queridas, vamos lá, que hoje eu estou com muita vontade de pregar, vamos lá, eu sempre estou, mas parece que tem dias que a gente está assim mais e mais, né? Isso aí, ainda mais porque eu dei uma bela dormidinha agora à tarde, então eu estou bateria 100% carregada, dá para perceber, né? Eu dei uma boa dormida, estava muito cansado, estou rouco ainda, não é gripe não, é graças a Deus, essa gripe não me pegou, não vai me pegar, graças a Deus, Deus tiver misericórdia, mas eu estou rouco de tanto profetizar no dia 31 para o dia, foi lindo, deu meia-noite, estávamos louvando, meia-noite 5, meia-noite 10, meia-noite 15, meia-noite 20, até mais de meia-noite 30, ninguém arredava o pé, todo mundo louvando, todo mundo adorando. Foi bom, né? Para quem esteve aqui, não foi bom? Maravilha, né? Então é muito bom iniciarmos o ano na presença do Senhor. Isaías 55, 8. Acompanha aí conosco o texto que vai estar projetado, Isaías 55, versículo 8. Tema dessa noite: conselhos. Ai, já vem o pastor com esse negócio de conselhos. Se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Esse ditado é falso. Pode se aplicar aos conselhos inúteis do mundo, mas o conselho da palavra de Deus é sempre bom, sempre bom. Não tem essa de não ser bom. O conselho da palavra de Deus é bom. Então eu daria um tema para a mensagem nessa noite,
conselhos da palavra de Deus para que você tenha um ano abençoado, mais do que abençoado. Isaías 55, os versículos. Eu vou ler a partir do versículo 7, tá? Aliás, do versículo 6. Isaías 55, versículo 6, 7 em diante. Diz assim, Isaías 55, 6. O texto está projetado aí, eu vou ler aí junto. Não, não está projetado, eu vou ler aqui mesmo. Isaías 55, 6. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Ímpio é um homem sem fé, um homem distante de Deus. E homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come. Assim também ocorre com a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo, e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva e é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da nossa alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e atitudes do nosso coração. Faz tudo o que te apraz nessa noite, Pai. Nós declaramos que nenhum poder do mal, nenhum poder invisível das trevas ou visível, tem o poder de atrapalhar os teus propósitos nessa noite na nossa vida, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Um atleta norte-americano ficou paralítico, totalmente paralítico, aos 24 anos. Ele tinha uma carreira promissora e, ao que tudo indica, ele seria um atleta de destaque no cenário mundial. Mas os planos, a carreira dele terminou exatamente aos 24 anos, quando ele sofreu aquele acidente. E ele escreveu uns versos, uma oração em forma de poema. Essa oração ficou celebrizada no mundo todo. Ele escreveu exatamente assim: Senhor, não me deste o que eu queria. Eu pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos. E Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Eu pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos. Ele me deu a doença para compreendê-lo melhor. Eu pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para não ser egoísta. Eu pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu humildade para que dele precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi,
mas deste-me tudo o que eu precisava, e quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Lindo, né? Não recebi nada do que pedi, mas com certeza podemos dizer como esse atleta americano que ficou paralítico aos 24 anos. Nós não recebemos aquilo que pedimos, mas com certeza recebemos aquilo que precisamos. É o que precisamos que Deus nos dá. Olha, muitas vezes nós reclamamos das situações, reclamamos das circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes nós temos planos, projetos no coração e ficamos frustrados quando esses planos, projetos não dão certo, não acontecem. Quanta gente termina um ano frustrado, triste, decepcionado e até desanimado, porque o ano anterior não foi como a pessoa queria, não aconteceu tudo o que ela desejava. Ela fez tantos projetos, tantos propósitos na virada do ano anterior, não aconteceu. A resposta, sabe qual é? É isso que nós lemos, versículo 8 de Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Os meus caminhos, versículo 9, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você pode pensar que o seu bom é o melhor de Deus, mas não é. O nosso bom não é o melhor. O melhor para nós é o bom de Deus, é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ainda que venha contrariar de início os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos pensamentos. Mas no final, queridos, vocês vão ver que os planos, projetos, propósitos de Deus na nossa vida são muito melhores do que os nossos. E dão certo, com certeza vão dar muito mais certo do que os nossos projetos frustrantes, do que os nossos projetos falhos. Romanos 12, 1 e 2 diz, o apóstolo Paulo, rogo-vos, e esse rogo aí no original, tem algo como que um pedido veemente, um pedido de insistência, um pedido assim feito, por favor, pela misericórdia de Deus, eu rogo-vos, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional. Não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos. A palavra aí é metanoia, transformação da mente, arrependimento, mudança de atitude. Transformai-vos, metanoia da mente, pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Tudo isso se colocar no altar de Deus, transformar a vossa mente, não se conformar com o mundo, para quê? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Como que é algo bom, agradável e perfeito? Não falta nada, né? Se a coisa é boa, agradável e perfeita, sem defeito, é algo muito bom. Isto é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro conselho para que você tenha um ano abençoado é: aceite o plano, o propósito de Deus para a sua vida, entregando-se a Ele de coração, corpo e alma, num culto racional, você colocado no altar. O que era a vítima? O animal sacrificado no altar. Animal morto, morria. No altar estava totalmente entregue, morto para ser, ali foi morto para ser sacrificado a Deus. Essa é a nossa vida. Mortos, mortos, mortos para nós mesmos, mortos para o nosso eu, mortos para a nossa carne, mortos para o pecado, para que Cristo, através do seu Santo Espírito, habite em nós
e nos dê a vida dele em nós. A nossa vida morre para que a vida de Cristo se manifeste em nós, através do seu Santo Espírito. Aí todas aquelas coisas ruins que nós fazíamos antes, são substituídas por coisas boas, com Cristo habitando em nós. E aquelas coisas boas que nós não conseguíamos fazer antes, elas fluem de nós, porque esse Santo Espírito habita em nós. Bem? Tem muitas pessoas, inclusive eu, que não conseguíamos amar quando nós não tínhamos Cristo. Hoje conseguimos porque Cristo habita em nós. Tem muitas pessoas assim como eu, que não conseguiam ter esperança antes de termos Cristo em nós. Hoje nós temos esperança por causa desse Cristo que habita em nós. Muitas pessoas como eu não tinham fé, como hoje temos, porque esse Cristo habita em nós e colocou-nos esse fruto do Espírito para em nós manifestar. Amém? Agora, queridos, além de nós aceitarmos o plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida, submetermos os nossos caminhos e os nossos pensamentos a Deus, porque os pensamentos e os caminhos deles são melhores do que o nosso, também nós temos que conformar a nossa vontade ao tempo de Deus. Não só o modus vivendi, operandi, mas o tempo, as coisas acontecendo no tempo de Deus. Eclesiastes 3, olha só o que diz: tudo tem um tempo determinado por Deus na nossa vida, tudo tem o seu tempo, e as coisas muitas vezes não são do jeito que nós gostaríamos que fosse, é no tempo de Deus. Essa palavra tempo aí no original grego é kairos, tempo de Deus. Existe o nosso tempo, que é o tempo cronos, daí vem a palavra cronologia, é o nosso tempo, o tempo do relógio, o tempo do calendário, da folhinha, mas o tempo kairos de Deus é um tempo diferente, não é nós que determinamos, é Deus, e as coisas acontecem no momento certo. Tem um ditado do mundo que diz, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nem tarda, nem falha. As coisas dele são sempre no tempo certo. Então, olha o que diz Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Para tudo existe uma ocasião certa. Para tudo na vida. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar. Epa, peraí, pastor, para. Tempo de matar, quer dizer que Deus autoriza a gente a matar? Sim, Deus quer que você mate, e que você mate todo dia. Eita, pastor, aí pegou, hein? Matar você mesmo, matar a sua carne, matar o seu eu, matar o seu ego. Todo dia, todo momento é tempo de matar. Temos que matar a nós mesmos. Então, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir. Gente, são os altos e baixos da vida. Todo gráfico tem altos e baixos, o gráfico da Bolsa de Valores sobe e desce, por isso que o mercado está em constante atividade, o mercado está vivo. O gráfico de um eletrocardiograma faz assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, porque a pessoa está viva. Existem ondas no corpo dela, no coração dela, na corrente sanguínea, por isso aquele gráfico sobe e desce, sobe e desce. A hora que o gráfico estabiliza, fica assim, ó. O que acontece? A pessoa está morta, quando o gráfico estabiliza. Ai, como eu gostaria de ter a minha vida estabilizadinha, assim, altos e baixos. Vai estar assim um dia, só quando você morrer. Você prefere isso agora? Não, né? Deixa para depois, deixa para o tempo certo, para o tempo de morrer. Por enquanto, então, sua vida vai ter muitos altos e baixos. E não reclame, é o preço da vida. A vida tem esse preço de altos e baixos. Há tempo de prantear e tempo de dançar. Se é tempo de prantear, pranteie. Se é tempo de dançar, dance. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Porque há um tempo para tudo isso. Há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar,
tempo de se conter, de abraçar. Nós passamos por esse tempo, né? O tempo da pandemia foi um tempo de afastar-se, de abraçar. Opa, não vem não, me abrace não, por favor. Não, 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 nem aperto de mão, só um toquezinho assim, porque era o tempo de afastar-se, de abraçar, né? Então existe um tempo para tudo. Olha só, há tempo de procurar, tempo de desistir. Peraí, pastor, não. O senhor sempre fala, não desista, insista, invista, persista, não pare na pista, porque só assim você conquista. E agora o senhor está falando que tem um tempo de desistir? Posso desistir de tudo então, pastor? Posso desistir da minha fé? Posso desistir do meu casamento? Posso desistir da minha carreira? Posso desistir do meu ministério? Posso desistir daquilo daí? Não! Se há uma coisa que você deve desistir, é de desistir. Desista de desistir, mas não desista nunca. O que você tem que desistir é da vida errada, das coisas erradas, dos maus hábitos, dos maus costumes, das obras da carne. Isso você deve desistir. Mas o mais, não desista, persevere, insista, invista, persista e não pare na pista, para que assim você possa conquistar. Depois temos tempo de guardar, tempo de jogar fora. Eu falei aqui de manhã, pega todas as coisas ruins do ano que passou, mágoa, amargura, rancor, frustração, decepção, ódio, falta de perdão, jogue tudo para o catatreco levar. A prefeitura não tem um catatreco, que as pessoas põem as coisas na rua e vem um caminhão do catatreco, pega tudo, joga tudo para o catatreco pegar. O catatreco é o capiroto, é o diabo, deixa ele levar tudo para o inferno, essas coisas, que é lá que é o lugar dessas coisas, lá é o lugar de ódio, lá é o lugar de rancor, lá é o lugar de mágoa, amargura, falta de perdão, está tudo lá no inferno. Mas na nossa vida, temos que estar livre disso, é tirar o velho, para dar lugar ao novo de Deus, às novas conquistas, aos novos planos, novos sonhos, tudo novo que o Senhor tem para nós. Aí alguém aproveitou, pastor, vou lançar o marido velho da minha vida, que só está me perturbando, vou ganhar um novo, pastor. O outro diz, vou lançar a mulher velha da minha vida, está me dando trabalho, vou ganhar a nova, a novinha, pastor. Não, errado. É lançar fora tudo o que é ruim, obras da carne, coisas que não prestam. Teu marido é bênção, tua esposa é bênção. É só você cuidar direitinho, fica bom, fica boa, cuida direitinho, cultiva, né? Regue esse amor. Não é coisa ruim, se foi Deus que te deu, não é coisa ruim. Como é que Deus ia te dar alguma coisa ruim? Você não orou? Não pediu a Deus? Se ficou ruim, é porque faltou fazer alguma coisa. Então, procure fazer as coisas certas, da forma certa, queridos. Lance fora o que é velho, mas aquilo que não presta, obras da carne, ódio, amargura, rancor, raiva. Ai, pastor, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Parece que eu oro, eu venho na igreja, faço a obra, faço tudo e nada dá certo, está tudo estacionado, parado, e pior de tudo, está recuando. É estranho. Pergunte a si mesmo, Deus, por que minhas orações não têm sido respondidas? Porque há um motivo na Bíblia para as nossas orações não serem respondidas. E esse motivo é falta de perdão. Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus deixou bem claro. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos deve ou a quem nos ofende. E aí no final da oração Jesus falou, pois se não perdoardes dos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. É de graça? Tudo de graça? Sim. Mas tem algumas regras. A primeira regra é fé.
você acreditar no sacrifício de Cristo e viver uma vida de fé. Uma vida que condiga, venha condizer com isso, que você é uma pessoa transformada. E o principal indício, sinal que uma pessoa foi transformada, é que ela tanto recebeu, aceitou o perdão de Cristo, como ela dá perdão. Se ela recebeu o perdão de Cristo, ela aprendeu a perdoar, porque ela pensa assim: se Cristo me perdoou de tantos pecados que eu tinha, por que eu não vou perdoar o meu próximo ou o meu inimigo, que fez uma coisinha assim contra mim? Coisinha. Tudo que fazem contra nós é coisinha diante daquilo que Deus, diante do perdão dos nossos pecados que Cristo nos concedeu. São coisinhas. E às vezes a gente deixa essas coisinhas se avolumarem, ficar uma coisona. E aí, olha, atrapalha tudo. Impede as nossas orações, trava as nossas bênçãos, tira as nossas forças, mina as nossas energias, deixa-nos para baixo. E aí, queridos, só tem uma solução. Você pode clamar o dia todo, o tempo todo, vir na igreja de todos os cultos, pedir, dar a sua maior contribuição, mas nada vai acontecer se você não abrir o coração para perdoar. Dizer: Senhor, eu perdoo aquela pessoa, ele fez isso porque ainda não te conhece, ou porque não tem o amor de ti no coração. E ore por ele, fala: Deus, coloca o teu amor no coração dele, tua vida, que assim ele vai me dar menos trabalho, ele vai me perseguir menos. Abençoa ele, Senhor, para que ele se transforme, seja uma pessoa boa. Você vai ver, assim é melhor. Acaba a guerra, não há mais ódio no seu coração, você fica bem, você vai poder olhar nos olhos da pessoa, abraçar, dizer: estou orando por ti, meu irmão. Você vai ficar bem, eu te perdoo, foi uma falha, assim como eu tenho muitas falhas. Amém? É assim, queridos. A vida cristã é vivida assim, é tudo de graça, pela graça, mas aí tem essas regrinhas, que se a gente não observar, vai atrapalhar a gente. Aí muita gente diz assim: olha, eu só não estou melhor por causa daquela pessoa, por causa de fulano, por causa de cicrano, que tem feito isso, tem feito aquilo na minha vida. Tem muita gente até que culpa obras de macumbaria na vida. Gente, que isso? Deixa eu falar para vocês, se você tem Jesus na tua vida, se você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, obra nenhuma de feitiçaria, macumbaria vai atingir tua vida. Eu sempre morei cercado de macumbeiros, pessoa da mandinga, pessoa das feitiçaria brava, já jogaram macumba no meu quintal, já colocaram galinha preta na porta de minha casa, já desfiz de tanta obra maligna. Nada disso até hoje, graças a Deus, pegou em mim ou na minha família, porque eu tenho a certeza, plena convicção, que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, protegidos por Deus, e contra Jacó, contra Israel, não vale encantamento algum, é perda de tempo. Vão jogar galinha preta fora, vão jogar farofa fora, vão jogar vela fora, porque nada isso vai pegar na vida do cristão. Agora, queridos, abre parênteses, isso se você estiver debaixo da graça de Deus. Agora, se as suas orações estão barradas, bloqueadas por falta de perdão na tua vida, bota a barba de molho. Por quê? Pode pegar. Pode pegar. Por quê? Sua oração não vai estar sendo respondida, ouvida. Porque você não está perdoando. Você está vulnerável. Então, para que ficar guardando essas coisas? Não perdoo? Não perdoo. Vou guardar comigo. O perdão seu não vai beneficiar a pessoa que te fez mal, vai beneficiar você mesmo. Você não vai ter mais aquela gastura correndo no seu estômago, seu fígado, aquela azia. Porque onde você vai, você está pensando na pessoa, você almoça com a pessoa, você dorme com a pessoa, levanta com a pessoa, passeia com a pessoa está sempre no pensamento: desgraçado, fez isso contra mim, ele tem que levar o dele, e eu vou castigá-lo através do meu ódio. Não, você está castigando você está castigando você mesmo, não é a pessoa.
A pessoa está lá numa boa, numa nice, não está sentindo nada, mas você está. Então, pensa bem, se vale a pena continuar com essa tranqueira no coração ou jogar fora. Queridos, há tempo de rasgar, tempo de costurar, há tempo de calar, tempo de falar. Gente, vou dizer uma coisa para você, os piores problemas que eu arrumei na vida foi de abrir a boca na hora errada, falar as coisas fora do tempo, falar coisas que eu não devia, falar coisas sem pensar, ter a boca mais rápida do que o pensamento. Foram os piores problemas que eu arrumei para a minha vida. Daqui, ó, da bichinha chamada língua. Ô, coisinha terrível a nossa língua, né? Principalmente quando ela funciona antes do cérebro. O cérebro tem que funcionar antes da língua. Você vai falar alguma coisa, pense, será que eu devo falar? Será que é o tempo de falar? Porque isso aí vai acarretar problemas na nossa vida. Então, há tempo de falar e há tempo de calar. Agora, versículo 8, esse texto de Eclesiastes 3 é meio complicadinho, né? Para quem bate o olho logo, porque aqui está dizendo, nós estamos falando de amar, lançar fora o ódio, lançar fora o rancor, lançar fora o ressentimento, e aqui no versículo 8 está dizendo, há tempo de amar e tempo de odiar. Então aí, pastor, a Bíblia me autoriza a odiar, eu vou odiar os meus inimigos, porque eles não merecem. É isso que a Bíblia manda a gente odiar? Não, a Bíblia manda a gente odiar o pecado, odiar a maldade, odiar tudo aquilo que não presta. Essas coisas nós devemos odiar, mas aos nossos inimigos, e principalmente aos nossos inimigos, nós devemos amar, porque amar o amigo é fácil. Agora o difícil é amar o inimigo, aquela pessoa que nos faz mal. Aí você diz, mas olha, está fazendo tanto mal, minha vida está assim por causa de... Não, não é aquilo que nos fazem, mas é aquilo que nós fazemos com o que nos fazem. É a nossa reação, é a nossa atitude. A pessoa pode fazer contra você o mal que ela quiser, não vai te afetar, dependendo da sua atitude, da sua reação. Não é o que fazem contra mim, mas aquilo que eu faço com aquilo que fazem contra mim. E aí, queridos, obedecendo Gálatas 6:7, que diz, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, porque tudo aquilo que o homem semear, plantar, é isso que ele colherá. Eu não preciso ser profeta, ser vidente, para dizer como vai ser o ano de cada um. Eu sei exatamente como vai ser o ano de cada um aqui, até o meu, porque o nosso ano vai ser exatamente conforme nós plantamos anteriormente. Tudo aquilo que eu plantei em 2021, eu vou colher em 2022. Tudo que eu não plantei, eu não vou colher. Então a sua vida vai ser em 2022 exatamente aquilo que você plantou em 2021. Como foi o seu plantio? Sua semeadura? Ai, pastor, não foi boa não. Então comece a plantar hoje mesmo, que ainda dá tempo de você colher coisas boas esse ano. Amém? Plante, semente correta, o fruto certo para você colher certo. Segundo ponto, queridos, ou segundo conselho, faça tudo de coração. Se Deus fez tudo pela tua vida através de Jesus, por que eu não vou fazer as coisas para Deus de coração? Fazer com dedicação, vou procurar estar em todos os cultos que eu puder, chegar no horário certo, ficar atento, ouvir a palavra, não fazer sacrifício de tolo para vir e não ouvir. Eu vou ouvir, estar de corpo presente, vou ouvir, vou procurar aplicar aquela palavra na minha vida durante a semana, fazer o melhor para Deus, já que Ele fez o melhor por mim. Eclesiastes, ainda no livro do sábio pregador, Eclesiastes 9:10, quantos conselhos bons em Eclesiastes, hein? Diz assim, 9:10, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Existe um lema no exército, quem serviu o exército lembra desse lema, tudo que deve ser feito, deve ser bem feito. Tudo que é digno de ser feito, é digno de ser bem feito. Faça tudo que é digno de ser feito, faça bem feito. Faça o melhor para Deus. Já pensou se Cristo
tivesse sido relaxado para conosco, não tivesse se aplicado a dar-nos o melhor, fazer o melhor por nós na vida dele, na cruz? Já pensou? Todos nós estaríamos perdidos. Mas Cristo deu o seu melhor por nós. E agora? Por que eu não vou dar o meu melhor para Deus? Só essa noite, de sábado para domingo, essas são as noites que eu menos durmo. Eu fico preocupado, pensando o que Deus quer que eu fale, como Ele quer que eu fale. Essa noite mesmo, era 3 horas da manhã, eu estava ali, lendo, pesquisando, anotando, perguntando para Deus, eu devo falar isso, devo falar aquilo, porque eu sou um entregador de recado, eu tenho que saber que recado Deus quer que eu entregue. E eu sabia que eu ia estar logo cedo aqui de manhã, 10 horas pregando. Falei, não posso chegar lá no púlpito, abrir a Bíblia, como muitos fazem, muitas igrejas por aí. Deus quer falar aqui. E aí ficar enchendo linguiça, ficar aqui olhando o tempo, ver quanto tempo ainda tem para encher e falar, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Todo mundo sabe que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que Ele merece louvor, tá? Mas nós precisamos ser alimentados pela palavra. Essa palavra, eu fico pensando, meu Deus, essa palavra é o alimento para muitos aqui que nem a Bíblia abrem durante a semana. Essa palavra precisa alimentá-los pelo menos por uma semana, para que durante a semana, quando eles estiverem diante de uma situação, diante de tomar uma decisão, eles tomem a decisão correta. Isso é uma responsabilidade minha, eu sou um dispenseiro, para abrir a porta do armário e tirar o alimento certo. Leve isso aqui para a semana, leve isso aqui para o seu dia, você vai precisar disso. E Deus espera que todo dispenseiro seja achado fiel. Deus, Ele não quer que nós façamos a obra dEle relaxadamente, porque a palavra dEle diz que é maldito, maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Isso eu tenho certeza que eu não vou poder ser acusado diante do tribunal de Cristo, porque eu sempre procuro me empenhar naquilo que é minha responsabilidade, naquilo que eu devo fazer, dar o máximo que eu puder. Eu tenho certeza que ninguém pode me acusar disso. Pastor, foi relaxado na palavra, falou qualquer coisa, falou que veio à mente do Senhor. Procuro deixar tudo anotadinho para não esquecer nada. Muitas vezes eu nem me perco, nem me prendo aqui as anotações que eu fiz, mas eu tenho essa responsabilidade, não posso esquecer disso. Deus falou para mim falar isso, deixa eu falar. Queridos, ainda em Deuteronômio, aliás, deixa eu falar mais um pouquinho aqui em Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eu sempre costumo dizer que o cemitério é o lugar mais rico da cidade, porque ali estão poemas, canções que nunca foram compostas, ali estão invenções que nunca foram inventadas, ali estão descobertas que nunca foram feitas, ali estão muitos prêmios Nobéis enterrados, porque as pessoas, muitos talentos, muitos dons, porque as pessoas não fizeram com toda a força aquilo que veio às mãos para fazer. Enterraram seus dons, enterraram seus talentos, enterraram suas aptidões, suas criatividades, enterraram. E em seguida foram enterrados também junto com todas essas coisas. E lá não adianta. Caiu lá, não pode fazer mais nada, não tem mais obra, não tem mais planejamento, não tem mais nada, atividade nenhuma, cessou. Tem que ser enquanto nós estamos vivos aqui. Então, enquanto nós estamos vivos aqui, dê o seu melhor, utilize todos os dons que Deus te dá. Mas pastor, nem sei quais são os meus dons. Abre em Romanos 12, que lá tem uma lista chamada dons básicos, e dentro dessa lista você tem pelo menos um desses dons. Quer ver só? Nós falamos isso numa das quintas-feiras atrás. E por falar em quinta-feira, por que a gente trata o culto de quinta-feira como de menos importante? Quinta-feira a equipe de louvor está aqui dando o seu melhor, o pastor está aqui, quando ele não prega, outra pessoa também habilitada está pregando e dando o seu melhor. O culto tem 1h30 de duração, como no culto de domingo. E por que a gente dá menos importância? A gente já se despede no domingo, até o próximo domingo, esquece que tem quinta-feira. Quinta-feira é excelente, é importante, irmãos, porque muitas vezes você deixa para vir no próximo domingo, e alguma coisa no próximo domingo não dá certo. Você tendo vindo na quinta-feira, fala, pelo menos eu vim na quinta-feira, né? Se acontecer alguma coisa domingo que vem,
eu já estou alimentado, já fui alimentado na quinta-feira. Então o culto de quinta não é menos importante, quer dizer, é um culto como o domingo. Apesar que muita gente pensa assim, o culto de quinta não é um culto, o que é? É um culto normal. Então faça da quinta-feira como domingo. Eu vou quinta-feira, aí se eu não puder ir domingo, já fui na quinta-feira, mas venha quinta e venha domingo, quanto mais alimentados melhor. Então Romanos 12, que eu falei aqui numa dessas quintas-feiras, diz assim, olha, versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Agora versículo 6 de Romanos 12, preste atenção, diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, e aqui o profetizar é proferir a palavra de Deus, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Tem gente que pensa que servir é um dom menos importante que profetizar. Eu não vou servir ajudando a passar uma vassourinha na igreja, passar um paninho aqui, ali, arrumar uma cadeira. Por falar em arrumar as cadeiras, a Sandra pediu para relembrar os irmãos novamente. Final do culto, cada um pegue pelo menos uma cadeirinha ali de fora e põe aqui para dentro para nos ajudar, para a gente diminuir a nossa atividade depois do culto, que é grande, intensa, tem que deixar tudo aqui fechadinho, arrumadinho, tudo desligado, e quando os irmãos pegam cada uma cadeira, ajuda muito, só isso, tá bom? Então, queridos, se o seu dom é servir, sirva da melhor forma, de todo o coração, porque em primeira carta aos Coríntios 15, 58, está escrito assim, um versículo que todo mundo aqui sabe de cor, principalmente as irmãs da tarde da bênção. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, mas ele tem uma recompensa. Opa, falou em recompensa comigo, pastor? Quero ser recompensado pelo Senhor. Faça então o serviço dele, de coração. Sirva. Servir não é menos importante do que profetizar, não é menos importante do que administrar, não é menos importante que nada. Servir é um dom útil. Imagine se aqui na igreja não tivesse as pessoas que servem, não teria também quem prega, não teria também quem louva, não teria nada disso se não houvesse pessoas que servem. Então, servir é um dom importante. Se é ensinar, ensine. Não é encher linguiça, não é enrolar, é ensinar, trazer as verdades da palavra de Deus, de uma forma que a pessoa entenda, de uma forma que a pessoa possa aplicá-la na sua vida. Ensine. Se é dar ânimo, que assim faça, dê ânimo. Se é contribuir, que contribua generosamente. Aí, olha, mas então, pastor, estou livre porque eu não tenho esse dom de contribuir. Não. Contribuição é para todos, mas tem pessoas que têm aquele dom, e essa pessoa que tem o dom de contribuir, ela dá além das demais, é um dom. Pastor, eu não quero esse dom não, porque não, eu vou ter que dar muito, ofertar muito, dizer, mas eu não quero esse dom. Se você soubesse que as pessoas mais prósperas na igreja, as pessoas que mais vivem bem, são as que têm o dom de contribuir. Opa, pastor, então eu quero esse dom hoje mesmo. Peça a Deus, fala, Deus, me dá a liberalidade do meu coração, me dá o dom de contribuir. Você conhece a história de Guilherme Colgate, o dono das indústrias Colgate, que se associou com a Palmolive também? Ele era pobre, mas ele sempre dava o dízimo de tudo. E conforme ele ia prosperando, ele falava, acho que eu posso dar 20% e passar com 80%. Aí Deus prosperava mais e mais. Aí chegou um ponto que ele falou, eu posso dar 30%. Deus vai me abençoar. E Deus dava cada vez mais. Chegou um ponto, queridos, que ele passou a dar 90% para Deus e viver com 10%, uma vida de milionário, com 10% de tudo que a empresa arrecadava. Pode ver, tantas marcas de sabonete, creme dental, que existiam hoje não existe mais. E a Colgate sempre existiu e continua existindo. Quantas já passaram, né? Até a Colinos não existe mais, e tantas outras.
Mas a Colgate está aí. Segredo? O proprietário da empresa é um dizimista fiel, que vive com 10% de tudo que ele arrecada e doa 90% para a obra. E Deus só quer de você o contrário, Ele quer de você 10% que você viva com 90%. E a gente reclama, mas tirar 10% daqui vai fazer falta. Vai, se você não tiver fé. Se você tiver fé, pelo contrário, aqueles 10% não vão fazer falta, ainda vão se multiplicar. Vai retornar multiplicadas vezes para a sua vida. Eu já dei tantos testemunhos da minha vida aqui sobre contribuição, que hoje não dá tempo. Mas se eu fosse contar, ficaríamos até amanhã cedo. Queridos, então olha, outro. Se exercer liderança, que exerça com zelo. A minha filha Daniele está coordenando esses departamentos, fazendo a coisa funcionar. Incumbindo coordenadores para diversas áreas da igreja. Agora, queridos, um recado importante para os líderes é esse. Se o seu dom é liderar, exerça com zelo. Zelo, sabe o que é? Eu estou incumbido do departamento de zeladoria da igreja. Escalar as pessoas que vêm arrumar a igreja, que vêm abrir, limpar. Cuidado com a forma como você vai lidar com as pessoas, as palavras que você vai falar. Sempre usar, por favor, obrigado, precisa de alguma coisa, posso ajudar. Você pode, não é impor, não é exigir, não é tratar mal, toda delicadeza, zelo, porque essa pessoa com a qual você está lidando foi salva pelo sangue de Jesus, pagou um alto preço. Qualquer ministério que seja o seu, cuidado, zelo ao tratar com as pessoas. Procure ver que ali está um ser humano que pode estar passando por problemas. Fulano não quer nada, não está ajudando, não está fazendo nada. Vou dar uma dura, vou pegar pesado. Primeiro ver se a pessoa não está passando por algum problema, alguma dificuldade. Irmão, tudo bem? Como é que você está, irmão? Posso te ajudar em alguma coisa? Aí a pessoa vai se abrir, vai falar, estou passando por um problema assim. Então vou orar contigo, estou compreendendo a tua dor, empatia, estou sentindo a tua dor, como a gente pode te ajudar, entendeu? É exercer com zelo a liderança, para que você não venha matar aquela pessoa que talvez já esteja quase definhando. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, não por imposição. Eu tenho que mostrar minha misericórdia para aquela pessoa que está sofrendo, eu tenho que sentar com ela, conversar, chato. Faça com zelo, faça com empatia, faça com amor. Último ponto para nós terminarmos. Se o primeiro conselho é aceite o que Deus tem para a tua vida, faça tudo de coração. O terceiro conselho é persevere naquilo que Ele determinou para você. Persevere. Deus falou assim para o homem: quero que você empurre essa pedra todos os dias da tua vida, faça chuva, faça sol, tendo vontade ou não, empurre essa pedra, empurre essa rocha. E o homem queria obedecer a Deus, falou, amém, Jesus, vou empurrar. E todo dia lá, fazendo chuva, fazendo sol, o homem estava lá empurrando a pedra, empurrando, e utilizava toda a sua força, todo dia, empurrando. Aí chegou uma hora que o diabo falou no ouvido dele: rapaz, para com isso, para que você está empurrando essa pedra inutilmente? Você não viu que ela não se moveu 1 milímetro do lugar desde o primeiro dia que você começou a empurrar essa pedra? Para com isso, você é bobo. Aí o homem foi falar com Deus: Deus, eu acho que eu não vou mais empurrar essa pedra não, eu percebi que ela não se moveu do lugar desde o dia que eu comecei a empurrá-la. Aí sabe o que Deus falou? Falou: rapaz, olhe seus ombros como estão fortes, olha seus braços como estão mais musculosos, desde o dia que você começou a empurrar essa pedra. Olhe suas costas bronzeadas, torneadas, olhe suas coxas, elas estão mais volumosas. Olha como você ficou forte depois que você começou a empurrar essa pedra, não é? O rapaz falou: é mesmo, mas a pedra não se moveu do lugar, continua ali. E Deus falou: quem falou para você que é para você mover a pedra? Eu só pedi para você empurrar a pedra, não movê-la. Mover, deixa que eu faço. O mover é para mim.
O empurrar é para você. É isso, queridos. A gente é teimoso, a gente é besta. A gente não presta. Deus fala uma coisa, a gente está entendendo outra. Deus fala A, a gente está entendendo B. E a gente ainda reclama. Esse Deus, Ele mandou fazer isso. Ei, que chato, Ele mandou fazer aquilo. Será que Ele mandou mesmo? Para pensar. Se Ele tivesse mandado, você não ia estar fazendo murmurando, você não ia estar fazendo reclamando, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Você ia estar fazendo com alegria, você ia estar fazendo com prazer, se é Ele que pediu. Se você não está, talvez é porque Ele não pediu. Como o rapaz da parábola. Deus não mandou ele mover a pedra, Deus mandou ele empurrar, porque tinha um propósito dele empurrar a pedra, se tornar mais forte, perseverante. Não era para ele mover a pedra, quem ia mover é Deus. É assim na nossa vida. Vou parar de orar, porque nada está resolvendo. Eu oro, a coisa continua. Mas você ficou mais forte espiritualmente depois que começou a orar. Sua fé aumentou, seu amor a Deus aumentou, ainda que nada tenha acontecido, segundo as suas orações. Devemos dar graças a Deus pelas nossas orações não respondidas, porque as nossas orações não respondidas, é porque aquilo que nós estávamos pedindo não seria bom para nós. Aí devemos agradecer, Deus, obrigado, por todas as orações não respondidas na minha vida, porque certamente seriam coisas más para mim, porque a tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Alguém aqui já orou agradecendo a Deus pelas orações não respondidas, não atendidas? Não respondidas não, porque Deus sempre respondeu a nossa oração. Ele responde com sim, com não ou com espere mais um pouco. O certo é nossas orações não atendidas, nossos pedidos não atendidos. Alguém já orou agradecendo a Deus pelas orações não atendidas? Comece a agradecer. A gente a hora agradece pelas orações atendidas. Obrigado, Senhor, porque tu atendeu aquela minha oração. Tu respondeu aquela minha oração, tu disse sim, obrigado. E quando Deus diz não, você agradece? Se Ele diz não, é porque Ele está te livrando de alguma coisa. Se Ele diz não, é porque aquilo não seria bom para você. E a gente não agradece. A gente é besta mesmo. Eu disse de manhã que a gente é igualzinho àquela criança birrenta de 2 anos de idade, que você fala, não faz isso, não vou te dar isso, e a criança sai, cara amarrado e bater no pé, 2 anos, pirralhinha, 2 anos, e fazendo isso. Eu tenho 2 netinhos que é interessante, o Frederico, pacato, tranquilo, você fala não, ele, tá bom, você fala, não vou dar, ele, tá bom. Já a outra já é mais cascudinha. Ela fecha a cara assim, sai batendo o pé. A gente fala, pirralhinha, nem bem saiu da fralda, já acha que sabe mais do que a gente, que já viveu quase 60 anos, sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. E a pirralhinha de 2 anos de idade quer saber mais que a gente, quer ter mais razão. A gente é igualzinho para com Deus. A gente não sabe nada. Nada. Deus, o eterno, sabe de tudo. Ele tem toda a eternidade de vida. Ele criou todas as coisas. Ele sabe o que é bom para nós, o que não é. E às vezes a gente age assim com Ele, como uma criança. A gente fica birrento, faz bico, fecha a cara, bate o pé. Deus, eu vou na igreja todo domingo, eu contribuo, dou oferta e faço isso. Ele não quer me atender essa oração. Só não fala que está com raiva de Deus, que pega, mas no coração está cheio de raiva de Deus, né? E está querendo dizer, não estou com raiva de Deus, não. Só ódio. Raiva não, mas eu estou ressentido. Por que Deus faz assim? Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, melhor do que a gente. A gente que é besta, a gente não sabe nada. Ele sabe melhor do que nós, tudo que é bom, tudo que não é. E Ele só quer para nós a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Você quer que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se realize na sua vida nesse ano? Faça isso, queridos. Fique em pé junto comigo para você descansar, que nós já estamos terminando. E aceite o que Ele tem para a tua vida. Faça de tudo,
de coração que ele pedir, persevere naquilo que ele determinou para você. E para encerrar mesmo, eu vou ler uma linda promessa para você em Joel capítulo 2. Vocês aguentam mais uns 5 minutinhos? Aguenta aí, né? Joel capítulo 2, menos do que 5, 2 minutos. Que essa promessa você vai levar para a tua vida, para todos os dias do ano, para todos os dias da sua vida. Joel capítulo 2. Cadê o Joel da minha Bíblia, pastor? Sumiu? Não, está entre os profetas menores, que é aí no final do Antigo Testamento. Antes de Amós, Oséias, antes de Obadias. Joel capítulo 2 diz assim, olha, versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, as chuvas chamadas na Bíblia de temporãs, no tempo certo, na hora certa, as chuvas que vêm para regar a terra que foi semeada no outono, chuva de final de outono. E ele também lhes, conforme a sua justiça, ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As de primavera já são um bônus extra, uma chuva extra, e tudo na medida certa, que se a água do céu cair tudo de uma vez na cabeça da gente, mata todo mundo, mas elas caem na medida certa, em forma de garoa, em forma de sereno, em forma de chuva leve, às vezes mais forte, mas nunca com total intensidade. As eiras, os campos, as lavouras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordantes, tonéis de vinho, transbordarão de vinho novo e de azeite. Aqui está falando de bênção material, alegria e bênção espiritual. Bênção material simbolizada pelo trigo, alegria simbolizada pelo vinho novo na Bíblia, e bênçãos espirituais simbolizadas aqui pelo azeite. Vou compensá-los pelos anos de perdas, pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador, gafanhoto devorador, gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Eu respeito a tradução que diz, vou restituí-los de tudo que o gafanhoto levou, mas a palavra certa aqui não é restituir, é compensar. Vou compensá-los, porque compensar é melhor do que restituir. Restituir é dar novamente aquilo que foi levado. Restituição, devolução, devolver, trazer de volta aquilo que foi levado. Compensar pode ser mais do que foi tirado, mais do que foi levado. E aqui Deus promete compensá-los por tudo aquilo que foi levado, por tudo aquilo que foi roubado, por tudo aquilo que foi destruído, por tudo aquilo que foi perdido. Mais do que restituído, Deus quer te compensar. Quem prefere restituição em vez de compensação? Eu prefiro compensação, porque compensação pode ser mais. Restituição não, restituir é aquilo. Você paga o imposto de renda volta para você restituído. Volta mais? Talvez com algum juro e correção monetária, mas é exatamente a quantia que você deu a mais para o governo te restitui. Muita gente conhece essa palavra restituição por causa do imposto de renda. Restituição do imposto de renda é devolução daquilo que foi pago a mais, exatamente na quantia. Agora, compensar pode ser 2 vezes mais, 3 vezes mais, infinitas vezes mais. E aqui a palavra é, vou compensá-los. A gente sempre falou restituir-vos, né? Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas o certo é compensá-los. Vou compensá-los por tudo o que vocês perderam. Tudo o que foi devastado, destruído. Eu quero contar um segredo para vocês, que o povo africano conhece muito bem. Em algumas lavouras e plantações lá da África, tem ano que eles não colhem nada, porque vem uma nuvem de gafanhotos e devasta tudo, come toda a plantação, não deixa nada, e aquele ano eles não colheram nada. Ano seguinte, sabe o que acontece? Eles colhem em dobro, porque os próprios gafanhotos caindo na terra morrem e servem de adubo orgânico natural.
e a terra produz o dobro. Interessante, né? Isso é compensação. Pelo ano que a terra não produziu, o ano seguinte ela compensa em dobro. Compensação. Não restituição, mas compensação. Então que o Senhor compense sobre a tua vida tudo aquilo que foi perdido no ano anterior. Que o Senhor traga compensação de tudo que foi roubado, levado, destruído. Tudo aquilo que foi perdido. Haja não restituição, mas compensação na tua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Compensação da alegria perdida. Compensação do trabalho perdido. Compensação das injustiças sofridas. Compensação por tudo aquilo que o inimigo roubou. Porque maior é Deus, e Deus tem muito mais para dar.